Olá, eu sou Fernando Sembranelli, CEO e founder do HighHub.tech, um ecossistema excepcional de líderes inovadores em saúde. E eu estou hoje aqui com meu colega médico, Carlos Bernini, que é CEO e founder da Outrec, uma health tech extremamente interessante. O Carlos ele é médico hemodinamicista e, após sentir as dores, né, o desafio do agendamento cirúrgico, ele idealizou essa solução. Carlos, seja muito bem-vindo e conta para a gente um pouco da sua trajetória, o que te levou a criar a empresa. Oi, Fernando. Boa noite a todos da audiência. É muito bom estar aqui conversando com a HiHub, que é uma excelente hub de inovação na saúde, que sempre traz coisas maravilhosas para a gente, para atualização e tudo mais. E a história da Alltrack, ela começa, de certa forma, com um trágico acontecimento onde dentro da minha área eu atuo muito como medical proctoring, que é um jeito diferente de ser médico, né? Se a gente pode resumir o que que é o medical proctoring, é uma pessoa que vai cuidar da parte de risco, então ela tem alta habilidade e muita experiência num procedimento específico. Então ele empresta essa habilidade e essa experiência para outros serviços, para que você diminua problemas, intercorrências e tudo mais. E como eu tenho a área de atuação em termos de hemodinâmica pediátrica, eu me vi na cidade de Bauru com um paciente deitado na mesa já anestesiado, então uma criança anestesiada, e nada mais, nada menos do que quando a gente foi fazer a checagem do material, adivinha só, Fernando, tinha ido o dispositivo oclusor errado. Era uma doença e foi para outra. Então o material lá chegou errado. E aí, nesse ponto de vista, você começa a entender que existiam dores no mercado muito importantes, né? Dentre elas, a primeira que a gente pode destacar é a codificação de cirurgias e os materiais apropriados para essas cirurgias, né? Mais do que a gente busca apenas a questão de aumentar o número de cirurgias, facilitar e digitalizar a jornada cirúrgica, um cuidado muito importante também é a formação exatamente do que a gente pode chamar de kit cirúrgico, ou seja, quais materiais são apropriados, né, e quais códigos TU são apropriados para aquela determinada cirurgia. Pois bem, um grande desafio com relação a isso, Fê, são os bancos de dados atuais, eles têm um problema de base, tá? Que por incrível que pareça, por melhor que seja, o CID-10 atrapalha. Por que que atrapalha? Então, pegar um exemplo da minha área, tá? Então, quando você pega o CID Q21.1, que é o CID-10 seria comunicação interatrial, ela, na verdade, dentro desse CID, existem 5 doenças completamente diferentes em termos de materiais e tratamento para elas. E a gente não tem como diferenciar isso de forma adequada olhando o banco de dados como um todo. Mesmo quando você pega LLM e joga para pegar os laudos, adivinha? Existem, por exemplo, doenças que têm um pouco de intersecção entre elas. Então você ainda tem erro dentro disso tudo, tá? Então, se me permite aqui já começando a compartilhar um pouquinho do que a gente tem feito na. Carlos, vamos só Claro. estabelecer aqui. Hoje, o fluxo, quando você vai fazer um procedimento, você solicita os materiais. Hoje, isso é feito de forma analógica, na grande maioria dos casos, em papel, às vezes. Como é que é esse fluxo? Ótimo, boa pergunta, Fernando. Então, antes de mostrar ao track, então, assim, diante desse fato, a grossa maioria são pedidos feitos em Word, são preparados em Word, tá? A maioria desses kits cirúrgicos, vamos dizer assim, você tem manuais das sociedades que muitas vezes são respeitadas, algumas vezes não o são, né? Então você tem algumas disparidades com relação a, a critérios de TUS e etc., até mesmo obediência à CBHPM.
Por outro lado, também, você tem que os auditores não conseguem entender direito esses pedidos, e importante essa pergunta para você é que a digitalização ainda, de certa forma, é manual. Ela não está automatizada. Ela não está de. Você ia perguntar alguma coisa? Não, então quer dizer, a gente ainda tem uma chance de erro maior, né, nesse processo. Sim. Uhum, E por incrível que pareça, eu estava em Manaus há umas 4 semanas atrás, né, onde já tem uma plataforma digitalizadora dessa jornada cirúrgica, e adivinha o que aconteceu? A mesma coisa. Porque no final das contas, você tem que códigos TUS, materiais, as descrições deles são muito parecidas, né? Milhares de códigos TUS você tem para cada, por exemplo, os dispositivos. Para cada medida você tem um TUS, você tem um GTIN, que é o Global Trade Information Number da GS1. Você tem vários números. E na hora que você vai selecionar isso dentro das plataformas digitalizadoras, a pessoa que está digitalizando, vamos colocar assim, porque ainda é um processo manual em 95, 99% das vezes, não sabe, não tem a especificidade que o médico tem de saber, olha, esse é o material que eu quero, né? Não tem esse grau de capacidade de conseguir. E é impossível conseguir, Fernando. São 1.200.000 OPMs. O número é bizarro. O número é bizarro. Então, no final das contas, precisa ter alguém fazendo uma curadoria nesse ponto de vista e trazendo esses kits já pré-montados e separações uhum. mais interessantes para que a jornada digital seja mais assertiva e que Excelente. erros como esses não sejam mais cometidos. Legal. Muito obrigado. Vamos à apresentação. Joia. Então, eu vou começar a track já logo de cara aqui mostrando como funciona já na parte realmente mais interessante dela, que é essa questão da junção do CID, TUS, material e tudo mais, né? Então, aqui a gente pode digitar a doença. Então, eu vou pegar o exemplo que eu peguei, então a comunicação interatrial, já mostrando para vocês aquilo que eu falei para vocês, ó, o Q21.1, olha quantos tem. Um, dois, três, quatro, cinco. Nossa, que Olha, impressionante. é. E olha só que legal. Aqui, já um diferencial logo de cara da Outtrack. Apesar de eu estar dando para ti o CID 10, por trás eu já sou CID 11. Que legal. Então, dentro dos nossos bancos de dados, a gente já é CID 11, que dá para gente todas essas definições diferentes. Olha uma loucura do CID-11, que legal. Eu vou pegar aqui bifurcação de coronária. Então, existe quando você tem placa na bifurcação das coronárias. Isso você tem um CID só para todas essas lesões. Aqui a gente consegue separar, como a gente usa o CID-11, coronária por coronária. A bifurcação em si, a gente consegue determinar pela Alltrack, né? E quando a gente clica, então aqui na aterosclerose coronariana na bifurcação, já cai o que você pode fazer de TUS. Qual que é o procedimento que você pode fazer nessa doença? E ao clicar na doença, no TUS, né, no tratamento, já vem os TUS acessórios de acordo com o manual da Sociedade Brasileira de Hemodinâmica. E ao selecionar, e até mesmo a gente compreende que pode haver pacotes no mundo, né? A formação de pacotes. Mas ao selecionar, por exemplo, o AIVOS aqui, automaticamente a gente já cai os materiais necessários para fazer esse procedimento. E é uma coisa que a gente tomou muito cuidado. O nome que está aqui, Fernandão, não é o nome do TUS verdadeiro. Nem aqui. Não é o nome da classe verdadeira disso aqui dentro das tabelas. São nomes que a gente pegou dos usuários. Então, os usuários nos ofereceu nomes diferentes para isso, nomes usuais para esse tipo de material, para esse tipo de procedimento, para que fique mais fácil eles saberem o que eles estão pedindo, né? Então, quando você pega aqui o material, ele está do jeito que o médico usa no dia a dia. Então, a gente traz essa questão do uso da usabilidade e do design em cima da usabilidade exatamente para facilitar a vida.
do médico. E ao clicar em continuar, olha só, Fernando, o que a gente traz já os materiais separados por marca e fabricante dentro dessa seleção que ele fez de materiais, fazendo com que ele seja extremamente assertivo na hora de pedir. E os tools não saem de forma inadequada para quem for solicitar o procedimento via o track, Nossa, impressionante, muito interessante. né? E aí no final a gente faz um ramp up, né? Pega aqui os. E aí aqui, ó, já mostrando aqui como é que seria o TUS verdadeiro, né? A gente já faz um resumo do pedido. E aí você também pode fazer uma reserva de sangue, pedir uma UTI, avisar que o paciente é religião hemodderivado restritivo, solicitar urgência, salvar o modelo, por exemplo, e pedir com maior assertividade o seu procedimento. Nossa, impressionante. Então, Realmente, essa é uma são das coisas que eu queria mostrar para você, Fê. muito legal. Eu acho que assim, é muito essa percepção, né? Que assim, a gente fala muito de inteligência artificial, mas essa transformação digital, né? Colocar esse processo de forma digital, organizada, de forma a diminuir erro, troca de material, é extremamente importante, né? E também eu acho que fica claro nessa apresentação a complexidade dos materiais médicos e como, de fato, né, um item errado pode comprometer a cirurgia, e aí também tem o grau de transparência que isso traz, que você sabe exatamente todos os materiais que foram usados, por quem usou, em qual cirurgia. Muito bem colocado, Fernando.